Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje, vamos continuar nossa jornada pelo Êxodo, focando no capítulo 10. Vamos analisar juntos as pragas 8 e 9 que atingiram o Egito, os gafanhotos e depois as trevas. Uma análise direto da Bíblia. Nosso objetivo é entender o significado mais profundo disso tudo, sabe? A soberania de Deus contra a teimosia do faraó e, claro, tirar lições para a nossa fé, hoje. Bom, a tensão lá no Egito já estava, assim, muito alta e Deus manda Moisés de novo falar com o faraó. O propósito divino está claro desde o começo. Vamos ler Êxodo capítulo 10, versículos 1 e 2. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração dos seus servos, para que eu mostre estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teu filho e do filho de teu filho as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que fiz entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. E esse propósito revelado aqui é fascinante, né? Não é só um julgamento, é também um ensino. Deus quer que esses feitos sejam lembrados, contados de geração em geração, como diz o versículo 2, um memorial do poder dele. Isso reforça muito a importância de transmitir a fé. E a estrutura do capítulo segue aquele padrão que a gente já viu. Vem a advertência, aí a execução da praga, a súplica do faraó, um alívio momentâneo e... no coração endurecido de novo. Exato. Então Moisés e Arão apresentam o ultimato sobre os gafanhotos. A descrição é terrível. Eles consumiriam tudo que a saraiva deixou. Lemos nos versículos 3 a 6... uma destruição completa mesmo. E aí vem a reação dos oficiais de Faraó, que é um ponto de virada, eu acho, no versículo 7. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando nos será por laço este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Sim, pela primeira vez. São os próprios conselheiros que pressionam o Faraó. Para eles, a evidência do poder de Deus já era inegável. O Egito estava em ruínas. Mas Faraó ainda tenta negociar, né? É impressionante. Versículos 8 a 11. Pois é. Ele chama Moisés e Arão de volta e propõe: Olha, vão só os homens, talvez para manter as famílias como reféns, como garantia. Uma estratégia. Mas Moisés é firme. Versículo 9. Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados havemos de ir. Todos, sem exceção. É uma lição forte sobre obediência completa, né? Sem fazer concessões com o que Deus pede. Faraó não gosta, claro, e expulsa eles dali. E aí? A praga vem. Versículos 12 a 15. Gente, a imagem é de devastação total. Uma nuvem de gafanhotos como nunca se viu antes. O texto diz que escureceu a terra. E comeu tudo. Toda a vegetação que tinha restado. O finalzinho do versículo 15 é impactante. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Imagina o desespero. Diante disso, Faraó chama Moisés e Arão apressadamente. Versículos 16 e 17. Ele diz: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me ainda esta vez o meu pecado e rogai ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. Parece um arrependimento, mas a análise que a gente faz, baseada no contexto todo, sugere que é mais superficial. É o medo da morte, da consequência, não uma mudança genuína de coração diante de Deus. Faz sentido. Moisés ora, como lemos no versículo 18, e Deus atende. Sim, Deus manda um vento ocidental muito forte que joga os gafanhotos lá no Mar Vermelho. Versículo 19. Nenhum gafanhoto sobrou no Egito. Mas, como das outras vezes, versículo 20, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. É um ciclo que se repete. Endurecimento gera juízo, que gera um pedido de alívio, mas não mudança real. Exatamente. E então, sem pausa quase, vem a nona praga. As trevas. Versículos 21 a 23. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito,
trevas que se possam apalpar. Trevas que se possam apalpar. Isso é muito intenso. Não era uma noite normal, uma escuridão comum. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. 3 dias. E o versículo 23 continua. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Paralisia total no Egito. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Essa distinção é fundamental aqui. Com certeza. Teologicamente, essa praga é potentíssima. Era algo totalmente sobrenatural e um ataque direto à principal divindade egípcia, o deus Sol Ra. Interessante esse ponto. Sim, demonstrava a superioridade absoluta de Yahvé sobre os deuses egípcios e a luz para Israel. Simboliza a proteção divina, a presença de Deus com seu povo, prefigura até a separação entre fiéis e infiéis. Uau! E mesmo assim, Faraó tenta mais uma negociação. Versículos 24 a 26. É a última tentativa dele neste capítulo. Ele diz, ok, podem ir servir ao Senhor, mas deixem os rebanhos, o gado. De novo, querendo segurar algo. Mas Moisés recusa na hora. Categórico. Versículo 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. A entrega tem que ser total. Precisavam dos animais para os sacrifícios. Representa essa entrega completa a Deus, sem reservas. E aí vem o confronto final do capítulo. Versículos 27 a 29. O coração de Faraó, como diz o versículo 27, está definitivamente endurecido pelo Senhor. E ele ameaça Moisés. E disse-lhe Faraó: retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Pesado. Muito. E a resposta de Moisés no versículo 29 é final. Disseste bem, eu nunca mais verei a tua face. Acabou. O palco está montado para a 10ª e última praga. Os temas centrais aqui ficam muito claros, né? Primeiro, a soberania inquestionável de Deus, sobre a natureza, sobre os falsos deuses do Egito Ra, mas também outros ligados à fertilidade que os gafanhotos destruíram. Sim, e o perigo de um coração que se endurece, né? É progressivo. Cada vez que Faraó rejeita a verdade, fica mais difícil voltar atrás. Exatamente. E a necessidade de obediência completa, sem concessões, como Moisés demonstrou. E, claro, a proteção especial de Deus sobre o seu povo fiel, simbolizada pela luz em Gósen. Então, resumindo, o que Êxodo 10 nos mostra é esse poder impressionante de Deus, as consequências muito sérias de resistir à vontade dele. E esse chamado para uma fidelidade sem reservas da nossa parte também. Fica uma reflexão, né? Com certeza. Se o Egito experimentou trevas físicas tão densas que podiam ser sentidas, como a luz da palavra de Deus que a gente tem acesso hoje pode dissipar as trevas espirituais nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos? Um bom pensamento para a gente guardar. Este foi o Pode Crer na Bíblia. Se essa análise fortaleceu sua fé, se te ajudou a entender melhor a palavra, pedimos que você curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, com sua família e, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos estudos. Ajude a gente a espalhar a palavra de Deus. Isso mesmo. E queremos também reforçar o convite. Participe do projeto Reavivados por Sua Palavra. É a leitura diária de um capítulo da Bíblia. Uma bênção. Uma ótima iniciativa para manter a constância na leitura. Com certeza. E amanhã, a nossa jornada continua aqui no canal com Êxodo capítulo 11. Atenção, gente, só aumenta antes da praga final, a mais decisiva de todas. Vai ser um estudo impactante, não perca. Imperdível mesmo. Junte-se, irmãos, no Pode Crer na Bíblia. Mergulhe na palavra, fortaleça sua fé e seja também um instrumento para compartilhar a luz de Cristo. Sua participação é fundamental para que essa mensagem de esperança e verdade alcance mais corações. Fique com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.